Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Pois é, Patrícia, nós falamos no bloco passado sobre a missão do ministro André Mendonça, o ministro da Justiça, que foi procurar pessoalmente o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, que estava passando o fim de semana em Brasília. Você vê, o cara fica a semana toda em Brasília, né? Aí deixa ele ir para São Paulo para gastar um avião e etc, hospedagem e tal, para ir a São Paulo. Vai para casa dele. Ele vai para casa, para conversar com ele. Quer dizer, ele podia conversar em Brasília, mas isso aí, um gesto de bandeira branca do presidente Bolsonaro, mas uma bandeira branca que não vai resolver muito não, Patrícia. Porque o pessoal do STF, de uma maneira geral, não se sensibilizou com esse pedido de bandeira branca do presidente Bolsonaro. Porque ele sabe que está acuado agora com o que está acontecendo com a prisão desse Fabrício de Queiroz, né? Porque ele protegeu o filho dele. O que ele tinha que fazer quando surgiu o caso, antes de tomar posse? O que ele tinha que fazer? Se meu filho cometeu alguma coisa errada, cometeu algum deslize no mandato dele de deputado estadual no Rio de Janeiro, que ele seja punido. Eu não vou aqui passar a mão na cabeça de meu filho se ele errou. Ele estaria, né? Seria uma grandeza dele diante do povo brasileiro. Uma situação muito delicada. Lembraram que o Itamar Franco tinha um ministro da Casa Civil, que era o Henrique Argrives, e surgiu lá uma informação lá que o Henrique Argrives teria recebido uma facilidade qualquer, como presidente de não sei o que lá e tal. Aí o que o Itamar Franco fez? Falou, demitiu ele, falou assim, vá se defender, se provar que você não fez nada de errado, você volta. Eu volto com você. E voltou. Provou-se que não tinha nada, ele voltou como ministro outra vez. Isso aconteceu com Itamar Franco. É o mínimo que se espera, não é mesmo, é verdade. Cirantão? Essa situação é muito delicada. Aliás, os três ministros, né, o Jorge Oliveira, mais o André Mendonça, mais o José Levi Melo, embarcaram até São Paulo, foram a São Paulo conversar com Alexandre de Moraes, tendo em vista desculpa uma interrupção. Que tinha lá um projeto que eles queriam discutir com ele e tal. Por que não discutiu em Brasília? Claro, o ministro fica a semana toda em Brasília. Agora, a questão é o seguinte, né? A investigação é para saber o seguinte, será que tem aí caroço nesse angu? É o que todo mundo quer saber. E outra coisa, né, Patrícia? O ministro Alexandre de Moraes está presidindo um inquérito, né, que apura as fake news. Né? E a família do Bolsonaro, o filho dele, tá todo mundo até aqui o pescoço, negócio de fake news. A investigação é para com foco no gabinete do ódio, o chamado gabinete do ódio. Então, você onde nós tivemos até a Sarah Winter, né? Verdade. Que é a Sarah Winter também está presa. Presa. Então, quer dizer, e outra coisa, o presidente Bolsonaro, que é muito falante, que fala todos os dias, né? Não está falando. Eles não está conversando com ninguém, não deu declaração nenhuma. Quer dizer, o que ele vai fazer agora, o silêncio dele não vai adiantar, porque o assunto já está no STF e as investigações prosseguem. Tem muitos assuntos e ações também sendo investigadas no STF. Inclusive, até nesse episódio da prisão da Sarah Winter, que é a ativista lá, que apoia o presidente Jair Bolsonaro, houve também um pedido de habeas corpus, né? Só que foi redigido pelo André Mendonça, que é o ministro da Justiça. E olha aqui, essa Sarah, ela antes era contra o Bolsonaro. Naquele episódio com aquela deputada lá no Congresso Nacional, negócio de estrupador, não te estrupo porque você é muito feia, não sei o quê, não sei o quê. Essa Sarah Winter ficou do lado da deputada e postou coisas contra o Bolsonaro. De repente, acho que ela não teve muita visibilidade, né? Do outro lado, ela falou assim, opa, passou para o lado do Bolsonaro, né? E passou a fazer essas agressões aí, né? Não, e outra coisa, né? O que o governo está fazendo? O governo está apoiando as manifestações que são contra a democracia. Cirantão, é muito triste porque no meio de uma pandemia onde mais de 50 mil famílias já perderam seus entes queridos por conta da doença, né, do Covid-19, é impossível que a política esteja tão assim, né? Nós estamos agora, eu não estou dizendo que os militares não tenham competência
para dirigir qualquer coisa no país, eles são preparados para isso. Só que tem que agora é um ministro militar da ativa, que está lá como ministro da Saúde interino. Agora também nós não temos o outro ministro, o ministro da Educação também está interino. Ainda até agora não tem ministro da Educação. E o então da são Cultura dois que vai tomar ministérios posse, né? trabalhando com interinidade. É verdade. Né? Vamos mudar o assunto? Vamos mudar o assunto? Tem prestação de serviços. A Roberta, nossa telespectadora do bairro Cruzeiro, ela tem uma dúvida que é muito comum. Patrícia Joe, eu pedi aí a suspensão do pagamento das minhas parcelas do financiamento habitacional. Acontece que durante esses 3 meses a economia ainda não girou, a grana parou de entrar. Eu posso continuar a solicitar aí essa suspensão, né? Essa prorrogação da parcela aí do financiamento habitacional? Tem muita gente nessa situação. Vamos ouvir, sabe quem? Quem? O Silvio Saldanha, ele que é o presidente da Associação dos Mutuários e Moradores aqui de Minas Gerais. Fala comigo, Silvio. Vamos lá, Silvio. Olá, amigos da TV Horizonte. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a pandemia e os efeitos nas parcelas dos contratos habitacionais. A pausa adotada pelos bancos, e aqui eu vou ilustrar com a Caixa Federal, que é a detentora de 70% da carteira habitacional, começou em março com 2 parcelas, depois prorrogou-se para 3, até o limite que é hoje de 4 suspensas. Essas parcelas, elas não estão deixando de ser cobradas. Elas estão sendo jogadas para o final do contrato no saldo devedor, onde você irá pagar com correção. A pausa é orientada e indicada só para aquele consumidor que realmente não estiver com condições de pagar o encargo mensal. Por quê? Porque como ela vai para o final do contrato, ela vai sofrer correção. Então, se a sua renda continua igual, se existem condições, não opte pela pausa. Agora, quem optou e já está com ela terminando, não existe nenhuma previsão de nova prorrogação, mas sim 2 formas de você tratar esse contrato. A primeira é a forma administrativa, através da portabilidade de crédito, que é você pegar o contrato de um banco e levar para um outro que tenha um juro menor. Isso faz com que o mesmo saldo devedor e o mesmo prazo, a prestação reduza. E outra ferramenta, caso essa não seja interessante ou não seja possível, é a revisão judicial. Aí sim você pode buscar no Poder Judiciário a velha discussão do juro simples e o juro composto, popular juro sobre juro, onde diversos tribunais e decisões, principalmente no estado de Minas Gerais, já decidiram em favor de mutuários para que seja aplicado o juro de forma simples nos contratos, e isso acaba trazendo uma redução, muitas vezes, expressiva. Pois é, Patrícia, eu estou vendo assim, o governo está cobrando os impostos, e eu recebi outro dia, falei assim, eu posso pagar em maio, era em maio, em maio ou outubro, o mesmo imposto. Se eu não quisesse pagar em maio, eu pagaria ele em outubro. O quê? Vou Chegar em agora. outubro, vai juntar todos os impostos que eu não estou pagando, porque vai pagar tudo em outubro. Não, vou pagar direitinho, que eu não quero chegar em outubro, tá com aquele monte de impostos para pagar, né? E é a mesma coisa, quer dizer, façam isso. Eu sei que tem pessoas que não podem pagar, mas façam um esforço para pagar o que você tem que pagar, porque depois é difícil. O Silvio explicou muito bem, até porque também esse valor vai para o saldo devedor. Vai pro saldo E devedor. ele é corrigido, né? Olha aí, desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Para de sofrer. Pílulas Imescar, mais de 80 anos de experiência no mercado, no tratamento das hemorroidas. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Patrícia, pois é, ainda temos 2 minutinhos para a gente, né, falar um pouco mais para os mutuários, para as pessoas que têm que pagar as coisas aí, principalmente o seu financiamento. Tem a participação aqui, posso falar? Pode falar. A Lara, do bairro Boa Vista, está falando, Patrícia Joe estava nessa situação, com 2 parcelas em atraso do meu financiamento habitacional. Liguei para a Caixa Econômica Federal e consegui a suspensão. Acontece que volta a vencer o mês que vem. Na verdade, é isso que você disse, né? É só prorrogar aí a bola de neve, um né? esforço. Quem fez financiamento tem que saber assim, ó, eu tenho que pagar todo mês, né? E quando você faz alguma economia, você vai lá e tira 2, 3 prestações a mais para te ajudar,
né? Muitas pessoas fazem assim. O Felipe do bairro Gutierrez está aqui ligadinho com a gente, está falando que adora o programa, mandando um abraço para você, Assir, e dizendo o seguinte, que o presidente Jair Bolsonaro fala demais. Por isso que o governo vai para frente. Está dado o recado, viu, Felipe? Pois é aquela velha história, né? Quem fala demais dá bom dia cavalo, né? E agora o cavalo está aceitando o bom dia. Né? Falou muito, né? Falou que não devia. Aceitando bom e dia. agora está aceitando o bom dia, porque agora o STF está aí julgando. E a Cida aqui também, do Alípio de Melo, está falando, quem planta vento, colhe tempestade. É isso aí. Tá dado o recado. Gente, muito obrigado. Amanhã tem mais, Vamos né, Patrícia? embora? Vamos embora. Gratidão e alegria. Até amanhã. Obrigada pela sua audiência. Um abraço para você. Bom dia.